Ei pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. A nossa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada sobre Max Weber. Semana passada falamos em ação social, caracterizamos a ação social em Weber. Hoje vamos falar de estratificação social. Eu vou caracterizar para vocês, vou explicar estratificação social em Max Weber, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o Weber, assim como Marx, assim como Durkheim, ele procurou também pensar uma das principais questões sociológicas, que são as diferenças sociais, né, as diversas diferenças sociais que se projetam na forma de estratificação social, certo? Enquanto Marx, ele chama as posições sociais de classe, o Max Weber, ele as nomeia de estamento, certo? Então, nós precisamos entender o que seriam esses estamentos, de que maneira ele se diverge de Karl Marx quando ele vai colocar o estamento diferente da classe social, tá? Nós vamos entender isso. Para o Max Weber, a distribuição desigual dos recursos, que não são necessariamente as riquezas, olha só, a distribuição desigual, que não são necessariamente as riquezas, define uma sociedade estratificada. Se eu fosse falar em Marx, eu iria definir a riqueza como determinante. Em Weber, não é a riqueza que determina. Tá? Então, vamos partir desse principal ponto. O status social de uma pessoa, ele pode ser definido por vários fatores, segundo o Max Weber. Educação, área de residência, ocupação profissional, entre outras coisas, né? Repare vocês que a condição econômica não é a única coisa que vai definir o status social, tá? Nós temos aí outros pontos que podem ser, então, os definidores de status social. O Marx determina a questão econômica, o Weber não. O Weber coloca outros pontos. Eu estou enfatizando isso para que vocês não percam o fio da meada, ok? Quando as diferenças, elas levam a um status de poder ou privilégios de alguns grupos em detrimento de outros, nós vamos chamar isso de estratificação social. Tá? Vamos entender isso. Existem princípios básicos que definem a estratificação social. Vamos iniciar então. Eu separei aqui alguns dos princípios que eu acho que vocês precisam compreender para absorver a ideia de estratificação social. Primeiramente, é uma característica da sociedade e não é simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, ela pode passar de geração para geração. Então, não necessariamente uma riqueza, mas o nome, mas uma influência, que não necessariamente está ligada à questão econômica, né? Ela é universal, mas ela é variável. E ela envolve, além de outros fatores, as crenças, por exemplo. Uma cidade com as suas autoridades. O padre é considerado uma grande autoridade e ele não é detentor de um poder econômico, por exemplo, entenderam? Então, ele tem um grande status social, mas ele não tem poder econômico. Então, segundo Weber, isso aí define a estratificação social. Na busca por critérios objetivos de análise, o Max Weber propôs um entendimento distinguindo 3 dimensões que vão caracterizar a estratificação social. A primeira dimensão é a ordem social, né? A ordem social refere-se aos estamentos, parentescos, hereditariedade, tradição, tá? Então, falamos da ordem social. Depois, nós temos a ordem econômica, que, como o próprio nome já diz, classes sociais, definidas por posse, bens, rendimentos. A terceira é a ordem política. O que a ordem política tem a ver com isso? As influências políticas, participação, influência junto ao poder, tá? Então, o Weber caracteriza nessas 3 dimensões. Então, dessa forma, pessoal, os estamentos são geralmente comunidades de caráter indefinido. Nós não podemos aqui colocar, como colocamos as classes sociais, entre burgueses, aqueles que detêm
os meios de produção, e proletário aqueles que entram com a força de trabalho, né? Ou seja, aqueles que têm, aqueles que não têm, é diferente na sociedade estratificada. Né? Ela se define com base na hierarquização das relações de obrigação estabelecida entre os diversos estratos da sociedade, certo? Então, fechando aí esse assunto sobre estratificação social, eu vou falar mais um pouco com vocês sobre a sociologia compreensiva do Max Weber, né? Que vai complementar esse assunto sobre estratificação social. Vamos ver aí o que seria essa sociologia compreensiva criada por Max Weber. O que seria então, pessoal, a sociologia compreensiva do Max Weber? Vamos entender aqui o que ele determina, o que ele explica através da sociologia compreensiva, né? A sociologia compreensiva, ela fundamenta aquilo que o Max Weber denominou de tipo ideal. O que seria esse tipo ideal? Ele emerge das análises desenvolvidas pelo cientista social, que procura compreender as sociedades do seu tempo, ou seja, buscará analisar diferentes fatores como história, economia, cultura, e através disso ele vai estabelecer os nexos causais, né, que ligam uma determinada sociedade em diferentes momentos e desse processo concluir se houve mudança ou se permaneceram estagnadas, ok? A aplicação da sociologia compreensiva, ela está bem nítida nesse livro do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Aqui ele vai fazer uma análise bastante interessante do protestantismo em relação ao capitalismo, tá? Ele vai explorar de que maneira o protestantismo, na sua vertente calvinista, puritana ou puritanismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? De que maneira essa vertente influenciou na formação de uma mentalidade capitalista e no próprio capitalismo, tá? Então ele está aplicando o método da sociologia compreensiva nessa obra. O objetivo é diferenciar as sociedades a partir da influência da religião, né? Então nós já estamos falando aí do protestantismo versus catolicismo e como que a religião contribuiu ou não para o desenvolvimento do capitalismo. Nesse caso, aplica o conceito de tipo ideal. Ele se manifesta, por exemplo, no desenvolvimento do capitalismo nas sociedades protestantes e o seu oposto nas sociedades católicas. Então, ele vai realmente travar um duelo entre o protestantismo e o catolicismo em relação à economia, tá? A aplicação do conceito, ele é percebido na permissão dada pelos protestantes calvinistas ao enriquecimento, tá? Coisa que a Igreja Católica não dava, que é o resultado de uma atitude ascética que, diferentemente do catolicismo, valorizava o trabalho, certo? Então, repare, são as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, que, segundo o Max Weber, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai fazer com que países que vão aderir ao protestantismo enriqueçam, né? É uma análise muito simplista, mas se a gente partir dela, a gente vai entender a ideia do Weber aqui desse livro, tá? Dessa forma, gente, o método compreensivo do Max Weber, ele vai definir, né, os fenômenos sociais e vai mostrar que esses fenômenos sociais, eles são causas exteriores que se impõem aos indivíduos, tá? Fenômenos sociais são causas exteriores que se impõem aos indivíduos. É um pensamento parecido com o pensamento durkheimiano, né? Causas exteriores, né, que acaba se impondo e o indivíduo tem que aceitar,
Não é a mesma coisa, mas a gente pode aí já estabelecer uma ligação entre o pensamento desses dois sociólogos. A sociologia compreensiva, segundo o Max Weber, é uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, causalmente, seu desenrolar e seus efeitos. Na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre Estado, poder e dominação em Max Weber. É a nossa terceira e última aula para que a gente feche o assunto sobre Max Weber, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana e até a próxima aula.